Século I. Erupção do Vesúvio. Em agosto de 79 d.C., o Monte Vesúvio entrou em erupção com força colossal, lançando cinzas a mais de 20 quilômetros de altura. Ondas piroclásticas avançaram rapidamente, incinerando e sufocando milhares de pessoas. Aqui ficava o Monte Vesúvio, aqui ficava Herculano e aqui ficava Pompeia. Também tinham outras cidades que ocupavam essa região. De vermelho são todas as cidades que foram destruídas, e essa região foi toda e completamente afetada pela erupção do Monte Vesúvio. A destruição arrasou a economia local, que vivia do comércio agrícola e marítimo. Séculos depois, a tragédia se tornou uma das maiores janelas arqueológicas da vida romana. Século II. Peste Antonina. A peste antonina surgiu quando soldados romanos retornaram do Oriente trazendo uma doença letal, provavelmente varíola ou sarampo. Espalhou-se rapidamente pelo Império Superpovoado. Acredita-se que tenha causado cerca de 5 milhões de mortes, incluindo a do imperador Lúcio Vero. As legiões romanas ficaram enfraquecidas, dificultando a defesa de fronteiras. O comércio e a agricultura entraram em colapso por falta de trabalhadores. A fé na proteção dos deuses diminuiu, favorecendo a ascensão do cristianismo. Esse episódio marcou um ponto de fragilidade no poder romano. Século III. Praga de Cipriano. Descrita pelo bispo Cipriano, a doença causava febres, diarreia e úlceras fatais. Roma chegou a perder milhares de pessoas por dia, deixando corpos acumulados nas ruas. A praga dizimou soldados, fragilizando ainda mais o já enfraquecido império. O comércio e a agricultura ficaram paralisados, gerando fome e escassez. A população acreditava em punição divina, o que fortaleceu o cristianismo. A epidemia acelerou divisões políticas e militares internas. Foi um dos fatores que empurrou o Império Romano rumo à crise do século III. Século IV. Guerras de unificação do Império Romano Oriental. O imperador Teodósio buscou unificar o Império Romano Oriental em meio a revoltas. As guerras envolveram generais rebeldes e disputas religiosas violentas. Cidades foram saqueadas e milhares de pessoas foram de Vasco nos combates. Regiões produtivas foram devastadas, arruinando parte da economia. As tensões aumentaram a divisão entre o Oriente e o Ocidente. Embora Teodósio tenha consolidado o poder, o Império saiu enfraquecido. Esse período abriu caminho para invasões bárbaras e futuras crises. Século V. Invasão de Átila, o Huno. Átila avançou pela Europa, deixando um rastro de destruição. Vilas e cidades foram saqueadas, e populações inteiras massacradas. Campos ficaram queimados, gerando fome e deslocamento em massa. Roma foi ameaçada diretamente, escapando apenas por negociação com o Papa. A violência de seus ataques enfraqueceu o já decadente Império Romano. Doenças e escassez se espalharam entre os sobreviventes. Foi um dos golpes que aceleraram a queda do Ocidente romano. Século VI. Peste de Justiniano. A peste bubônica atingiu Constantinopla e devastou o Império Bizantino. A transmissão por ratos e pulgas fez a doença se espalhar pelo Mediterrâneo. Estima-se que 25 a 50 milhões de pessoas tenham morrido. Constantinopla acumulava milhares de cadáveres diariamente sem sepultamento. O comércio marítimo entrou em colapso, afetando todo o império. Militares morreram em massa, dificultando a defesa contra invasões. Esse desastre sanitário adiou a expansão bizantina por séculos. Século VII. Pandemias e guerras árabe-bizantinas. O Mediterrâneo sofreu novas ondas de peste combinadas com conflitos militares. Cidades importantes, como Alexandria e Constantinopla, perderam milhares de habitantes. As guerras entre árabes e bizantinos destruíram vilas e terras agrícolas. Rotas comerciais ficaram interrompidas, causando a escassez de alimentos e produtos essenciais. Militares perderam suas vidas tanto por doenças quanto em combate. A população civil enfrentou fome, deslocamentos forçados e instabilidade social. O controle do governo sobre regiões estratégicas foi comprometido. Esse período mostrou como epidemias e guerras podiam se combinar por causa do caos. Século VIII. Fome na China, dinastia Tang. Secas severas e falha nas monções destruíram boa parte das colheitas na China. Milhões de pessoas passaram fome, principalmente nas províncias mais populosas. O aumento do preço dos grãos levou à escassez em vilas e cidades. Famílias migraram em busca de comida, provocando instabilidade social. Rebeliões locais e saques de armazéns imperiais se tornaram comuns.
A administração imperial lutou para distribuir recursos de forma desigual. O tecido econômico e social sofreu forte impacto, atrasando o crescimento regional. Essa fome mostrou a vulnerabilidade de sociedades agrícolas frente a fenômenos climáticos. Século IX. Invasão viking. O ataque viking a Lindisfarne marcou o início da era viking na Inglaterra. Mosteiros foram saqueados e monges e moradores foram de Vasco ou capturados. Tesouros religiosos e objetos de valor foram levados para Escandinávia. A população local foi aterrorizada e muitas comunidades costeiras ficaram desprotegidas. O impacto econômico incluiu a interrupção do comércio e perda de colheitas. Reinos vizinhos começaram a reforçar defesas e criar sistemas de alerta. Esse evento transformou a percepção da Europa sobre invasões e vulnerabilidade. A era viking se expandiu rapidamente após o sucesso do ataque. Século X. Grande fome na China. De novo. Secas e falhas nas colheitas provocaram a escassez de alimentos em regiões densamente povoadas. Milhões sofreram com fome, desnutrição e doenças associadas. O preço dos grãos dispararam, tornando o alimento inacessível para a maioria da população. Famílias abandonaram as vilas em busca de sobrevivência, aumentando o êxodo rural. Bandos armados exploraram a vulnerabilidade da comunidade, saqueando armazéns. A administração imperial teve dificuldade para redistribuir estoque de forma eficiente. O impacto social se prolongou por anos, gerando revoltas e tensões políticas. A crise evidenciou como desastres naturais podiam abalar a estabilidade da dinastia. Século XI. Terremoto no Japão. Região de Nankai. A região de Nankai, no Japão, foi atingida por um terremoto devastador. Construções de madeira desabaram, provocando incêndios e mortes em grande número. Portos e estradas foram destruídos, interrompendo o comércio e transporte de alimentos. Vilarejos próximos sofreram deslizamento de terra e inundações. A população teve dificuldade em acessar recursos básicos e socorro imediato. Campos agrícolas foram danificados, aumentando o risco de fome. Século XII. Terremoto de Alepo e Damasco. Um grande terremoto atingiu o norte da Síria, causando destruição massiva. Cidades densamente povoadas, construídas em pedra, desmoronaram em várias regiões. Estima-se que cerca de 200 mil pessoas perderam a vida no desastre. Mesquitas, palácios e hospitais foram destruídos, dificultando o socorro imediato. Rotas comerciais e de caravanas ficaram intransitáveis. A região já enfrentava tensões políticas e religiosas das cruzadas. A reconstrução levou anos e exigiu grande esforço humano e financeiro. Esse foi um dos maiores desastres urbanos da Idade Média. Século XIII. Erupção do Monte Samalas. O vulcão Samalas, na Indonésia, entrou em erupção lançando enormes volumes de cinzas à atmosfera. A radiação solar diminuiu, causando uma mini-era glacial em várias regiões. Colheitas falharam em continentes distintos, gerando fome e morte. Rios e pastos congelaram fora de época, prejudicando a agricultura e criação de animais. Cidades enfrentaram protestos por alimento e dificuldades de abastecimento. Doenças ligadas à desnutrição se espalharam entre a população mais pobre. Redes comerciais tentaram transferir grãos, mas a escassez era global. O impacto climático dos Samalas foi sentido em todo o mundo, alterando economias e sociedades. Século XIV. Peste Negra. A peste bubônica chegou à Europa, Ásia e África, através de navios e rotas comerciais. Ratos e pulgas transmitiam a doença rapidamente entre cidades superlotadas. Cidades europeias perderam de 1/3 a metade da sua população em poucos anos. Campos e oficinas ficaram abandonados, alterando a economia e salários. Famílias desapareceram e estruturas sociais foram abaladas profundamente. Procissões e medidas religiosas tentaram conter o medo da população. Governos perderam a arrecadação e o controle sobre o território afetado. O impacto social, econômico e cultural da peste transformou o continente medieval. Século XV. Queda de Constantinopla. O Império Otomano sitiou Constantinopla com armas de cerco modernas, incluindo canhões. As muralhas históricas foram rompidas, causando mortes em larga escala. Milhares de pessoas morreram durante a tomada e nos saques subsequentes. Rotas comerciais e políticas mudaram, fortalecendo o poder otomano no Mediterrâneo. Eruditos fugiram para o Ocidente, levando manuscritos que impulsionaram o Renascimento.
Templos e palácios foram destruídos ou adaptados para outros usos. O fim do Império Bizantino mudou para sempre a geopolítica e cultura da região. A cidade nunca mais foi o mesmo centro de poder que havia sido. Século XVI. Conquista espanhola do Império Azteca. Os espanhóis, liderados por Hernán Cortés, chegaram ao México encontrando um império poderoso. Doenças como varíola mataram milhões de indígenas sem imunidade. A capital Tenochtitlan foi conquistada e grande parte da população eliminada. O sistema político e religioso asteca foi destruído ou adaptado. Tributos e trabalhos forçados transformaram a vida das comunidades locais. Riquezas em ouro e prata alimentaram o comércio europeu e atlântico. Milhões de pessoas morreram em poucas décadas devido à guerra, fome e epidemias. A conquista alterou profundamente a história da América Central. Século XVII. Fome na China. Dinastia Ming. Secas e más colheitas destruíram reservas de alimentos em várias regiões. Milhões morreram de fome e doenças associadas à desnutrição. A administração local teve dificuldade para distribuir recursos e mantimentos. Rebeliões e saques cresceram, refletindo a insatisfação popular. A produção agrícola entrou em colapso em áreas densamente povoadas. O exército também foi afetado, enfraquecendo a defesa do império. A crise acelerou o declínio da dinastia Ming e aumentou a instabilidade social. O episódio mostrou como a natureza e a gestão política podiam se combinar em desastre. Século XVIII. Grande fome na Índia. A falta de chuvas derrubou a produção agrícola em grande parte no subcontinente. A política colonial britânica priorizou exportações, negligenciando a população local. Cerca de 10 milhões morreram de fome e doenças associadas. Vilarejos foram abandonados e áreas produtivas ficaram desertas. O preço de grãos disparou, tornando o alimento inacessível para a maioria. Revoltas e saques ocorreram em diversas províncias. A fome afetou profundamente a sociedade e a economia da Índia colonial. O desastre mostrou os efeitos combinados de seca e políticas equivocadas. E convenhamos também uma péssima gestão. Século XIX. Ano sem verão. Erupção do Tambora. A erupção do Tambora, na Indonésia, lançou cinzas e aerossóis à atmosfera. O frio extremo reduziu colheitas na Europa, América do Norte e Ásia. Nevascas e geadas destruíram plantações de trigo, milho e batata. A fome se espalhou, causando mortes e deslocamento. Famílias migraram em busca de alimentos, pressionando regiões vizinhas. Doenças ligadas à desnutrição se tornaram comuns. Governos tiveram dificuldade em implementar políticas de socorro efetivas. O evento mostrou como vulcões distantes podem provocar desastres globais. Século XX. Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial deixou entre 70 e 85 milhões de mortos em todo o mundo. Bombas convencionais e nucleares destruíram cidades inteiras, como Hiroshima e Nagasaki. Campos de batalha e cidades industriais foram devastados, interrompendo a economia e produção. Refugiados se espalharam por continentes, enfrentando fome e doenças. Fronteiras políticas mudaram, criando novos países e blocos militares. O uso de armas nucleares introduziu uma nova era de medo e diplomacia internacional. O conflito deixou marcas sociais, econômicas e psicológicas profundas por décadas. Instituições internacionais foram criadas para tentar prevenir futuros conflitos globais. Século XXI. Pandemia de Covid-19. O vírus SARS-CoV-2 se espalhou rapidamente, causando a pandemia de Covid-19. Milhões de pessoas perderam suas vidas e milhões ficaram com sequelas graves. Sistemas de saúde de diversos países entraram em colapso. Governos implementaram lockdowns, afetando a economia e empregos globalmente. O comércio internacional foi interrompido e cadeias de suprimento atrasadas. O isolamento social alterou o cotidiano, educação e comportamento das pessoas. Vacinas foram desenvolvidas rapidamente, salvando vidas e criando esperança. A pandemia mostrou vulnerabilidade global frente a novos vírus.